Olá, irmãos, esse é o nosso vídeo de quarta-feira, sejam todos bem-vindos. Estamos mais uma vez aqui na nossa série das quartas-feiras falando sobre as lições da dor. Tantas coisas que nós aprendemos na palavra de Deus, nós vamos encontramos várias histórias que podemos tirar algumas lições, e hoje vamos ver a história das dores de José do Egito, aquele lá que nós conhecemos a história, todo o seu sofrimento, todas as dificuldades que ele passou para chegar onde chegou. Mas José não chegou aonde chegou sem passar por dores. Como a gente está vendo nessa série, tudo na nossa vida, tudo que nós passamos nessa terra, a gente tem muitas vezes que passar por muitas dores, e essas dores trazem aprendizado, sofrimento traz aprendizado. Não é que a gente procure isso, mas que por vivermos num mundo caído, geralmente o ser humano ele tem essa dificuldade, e infelizmente hoje muitos jovens eles também têm essa dificuldade. Eles não querem, eles querem conquistar as coisas sem sentir dor, sem sofrer. Infelizmente nessa terra isso não é possível, e a gente tem que aprender a conviver com ela. José aprendeu a conviver primeiramente com a dor da separação dos seus irmãos, né? Então vamos ver aqui, Gênesis capítulo 37, texto que nós vamos utilizar, do 1 ao 10, e alguns outros textos aqui, seguindo a caminhada da história de José aqui na Bíblia. Vamos orar para que Deus mais uma vez nos abençoe e que possamos aprender mais dessas lições. Senhor Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de levar a tua mensagem, a boa notícia para os nossos irmãos que estão assistindo o culto às quartas de suas casas. Que nos dê sabedoria, abençoe cada um, que possamos ser iluminados por Ti, ó Pai, para aprender um pouco mais da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, vamos lá. As dores de José, elas começaram aqui no capítulo 37, quando a gente vê essa história bem interessante. José habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Olha só que interessante a história aqui de José. Ela começa exatamente de um fato que aconteceu quando José tinha 17 anos de idade. Ele recebe um sonho de Deus, dizendo que ele ia liderar sobre sua família e sobre seus irmãos. E a partir desse sonho começa aí um ciúme por parte dos seus irmãos. A gente conhece a história. Os seus irmãos então pegam José, no momento em que Jacó, que é Israel, manda José ir lá onde eles estavam cuidando do pasto, das ovelhas, e diz: olha, vá ver onde os seus irmãos estão. E aí os irmãos naquele momento tiveram a ideia de dar o fim a José. Na verdade eles queriam matar José, e graças a Deus isso não aconteceu. Rúben interviu, né? E Rúben, um dos irmãos de José, disse que não fizesse isso com ele, né? Que apenas jogasse ele, escondesse ele, e depois ele ia lá
tentar salvar José. O que não aconteceu, porque os irmãos viram a caravana dos ismaelitas e venderam José para os ismaelitas. Ou seja, a dor de José começa aí. Ele tem um sonho aos 17 anos, e quantos de nós tem promessas, tem sonhos? E esses sonhos são muitas vezes frustrados porque a gente não tem paciência de esperar. Quando você recebe um sonho desse, né, uma promessa de Deus de governar sobre a família, na verdade ele talvez não entendesse o que significava esse sonho, até porque não era uma coisa muito lógica, muito fácil de se digerir, vamos dizer assim, mas ele, como um jovem inexperiente e imaturo, vai e conta para seus irmãos e até para seu pai aquilo que ele tinha recebido de Deus em sonho. Então, irmãos, até aqui nós vimos que José ele teve esse sonho aos 17 anos, e como ele tinha esse dom foi usado posteriormente exatamente para que houvesse a sua ascensão. Deus usou esse dom dele para que ele pudesse chegar ao cargo lá de vice-líder do Egito. Então podemos citar aqui 3 dores que a gente pode destacar da vida de José. A primeira dor da espera. José teve que esperar tanto tempo para receber a promessa de Deus. Então isso fez com que ele tivesse talvez pensado, depois que ele partiu para o Egito, depois que ele foi vendido por seus irmãos, para os ismaelitas, quando ele chega no Egito, ele é como se ele esquecesse a vida que ele tinha no passado. Ora, se os irmãos fizeram o que fizeram e não foram mais atrás, José seguiu a vida. E essa é a grande lição aqui que José aprendeu com essas 2 primeiras dores, que é a questão da rejeição dos irmãos, a questão de eles terem cogitado matar José. Então ele já aprendeu a grande lição: a vida segue. E a vida seguiu de forma plena, porque José foi vendido para Potifar. Quando chegou na casa de Potifar, ele se destacou tanto no seu trabalho que ele se tornou o responsável pela vida de uma forma completa de Potifar. Ele que era administrador de Potifar, ele se dedicou ali ao trabalho, ele se dedicou de tal forma que talvez aquilo fosse uma forma dele esquecer aquilo que ele passou no passado. Às vezes nós ficamos presos à dor e não seguimos em frente. E Deus, ele quer tratar as feridas, porque muitas feridas nossas, elas foram feitas na infância, foram feitas às vezes no começo da nossa fé. E a gente não pode parar a vida por isso. José não parou. Ele continuou trabalhando, se dedicando, dando o seu melhor, e Deus honrou com José. Mas acontece ainda um outro fato, quando José está na casa de Potifar, que a mulher de Potifar se interessa por ele e começa a querer ter relação com José. E José então rejeita aquela atitude da esposa dele. Ele é culpado por ela de assédio. Apesar de ter sido assediado pela esposa de Potifar, José sai de lá correndo. Mesmo assim, ela diz que ele é que tentou algo contra ela, e infelizmente José perde ali a sua posição. José vai ser preso, e aqui José começa mais uma dor. E ele começa a ser tratado exatamente nessa dor, porque lá dentro da cadeia José também se destaca. Um conjunto de fatos que não parece que sempre dá tudo errado para ele, e ele consegue resistir. A dor ainda estava lá dentro, a rejeição dos irmãos, a dor de ficar distante de seu pai ainda estava lá dentro, mas José permaneceu. E ali, quando ele foi preso, e para muitos, Deus colocou sua mão ali, e a gente tem certeza disso. Deus colocou sua mão, porque num caso de assédio, a pessoa que era de estrangeiro, ele era morto num momento comum. Mas José recebeu de Deus a bênção de poder ser pelo menos preso. E ele ficou preso, e naqueles anos que ele ficou preso, quase 13 anos, ele se destacou entre os presos. E diz o texto que o carcereiro deu o controle da administração da cadeia para ele, José. Então, fique só imaginando como é que estava o coração dele. E ali ele se dedicou, ele fez o melhor, até que ele chega à oportunidade de interpretar o sonho de 2 funcionários do faraó.
E esses sonhos foram realizados. Ele pediu: lembre-se de mim lá para Faraó, diga lá que eu posso servir também. Mas não ocorreu, né? Os fatos foram acontecendo ali no paralelo. Deus deixou mais um tempo José ali na cadeia, até que um dia o faraó teve aquele sonho, o sonho de 7 anos de seca, 7 anos de fartura. José interpreta esse sonho e José então chega ao cargo de primeiro-ministro, vamos dizer assim, do Egito, onde ele se destacou e chegou ao ponto de estocar durante os 7 anos de seca todo o alimento para os 7 anos de fartura que viria pela frente. E a dor de José estava ali dentro do seu coração. A dor de José permanecia, mas ele não deixava que ela sobressaísse todo o seu trabalho. E talvez até o trabalho de José. José se casou no Egito, José formou família e ele não ficava alimentando isso. Talvez nas noites, a Bíblia não fala, né? Mas nas noites de sono, talvez ele se lembrasse de sua família. Porque ninguém se esquece, gente. Ninguém se esquece de sua família. A gente às vezes gosta de ler o texto e fazer conjectura dizendo que José nem se lembrou, né? Ou alguém, a gente pode até correr o risco de dizer: José era resistente, ele nunca ele seguiu a vida e nunca pensou na sua família. Isso é uma demonstração de que nós não conhecemos, porque a Bíblia não vai citar os dias, as noites de sono de José, mas a gente sabe que José era ser humano. E isso é perceptível quando a gente chega lá no capítulo 41, que os irmãos de José chegam no Egito, e José, depois de recebê-los lá, porque toda a região precisava do Egito pela questão dos alimentos, e a família de José teve que ir para o Egito, chega um momento em que José precisa falar com seus irmãos. E ele se vê naquele momento diante deles, ele ali na distribuição dos alimentos, e ele percebe que a família, os irmãos dele estavam lá no Egito para comprar alimentos. E José faz toda uma história. Se você quiser ler a história completa, está lá de Gênesis, do 37 até o finalzinho de Gênesis, você vai ver a história linda de José. Mas eu quero resumir aqui para a gente tratar exatamente desse ponto. Em Gênesis 43, 29. Gênesis 43, 29 diz assim: olhando ao redor e vendo o seu irmão Benjamim. Isso aqui foi depois já que ele pede para os irmãos dele trazerem Benjamim para o Egito para poder libertar, né, os seus irmãos que estavam presos. Então, depois de trazer, olhando ao redor e vendo o seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: é este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar. E entrando em seu quarto, ele chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse: sirvam a comida. Serviram a ele em separado dos seus irmãos e também aos dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhes serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros, e eles festejaram e beberam à vontade. Perceba que José aqui dá uma certa prioridade para o seu irmão Benjamim, que fazia anos que ele não via seu irmão Benjamim, mas José sai no canto para chorar quando ele tem a visão do seu irmão. Imagine, quase 15 anos se passaram, ele não voltou para a terra dele. Ele poderia ter voltado e contado toda a história que os seus irmãos fizeram com ele para ser o pai, mas não. Então Deus, ele quer direcionar o seu povo para frente, para o futuro. E não adianta a gente fugir de onde Deus tem direcionado a gente, de onde Deus tem direcionado a sua vida. Se você precisa passar por algum sofrimento, por alguma dor, por algum aprendizado, ele tem que, às vezes, ser até distante da família. Porque no tempo certo, Deus vai fazer com que esse reencontro aconteça.
Às vezes, pais impedem os filhos de seguirem seus sonhos, de seguirem seus projetos, e os filhos vão crescendo, vão amadurecendo e às vezes se tornam frustrados porque eles ficam naquela expectativa: e se eu tivesse ido, se eu tivesse seguido a minha vida, hoje eu estaria de volta. Assim como aconteceu, a gente não sabe do futuro, a gente não sabe do que vai acontecer. O que se sabe é que José, em todas as áreas, em todos os momentos da sua vida, tanto do momento que ele foi vendido pelos irmãos, quanto o tempo que esteve na cadeia, quanto o tempo que se tornou governador do Egito, Deus foi tratando o seu coração. José agora não era mais aquele menino mimado de 17 anos que dizia que ia ser líder. Ele tinha sido forjado pela dor. E sendo forjado pela dor, ele é capaz de, no final desse livro de Gênesis, ele chegar e chamar seus irmãos e dizer para eles: olha, todo mal que vocês fizeram contra mim, Deus tornou em bem. Tamanha explanação. Mas maduro não só como pessoa, como ser humano, porque José conseguiu a maturidade profissional, ele se tornou o príncipe do Egito, mas a maturidade espiritual. Ele não culpava mais seus irmãos, apesar de ter criado algumas dificuldades no momento que ele encontrou seus irmãos. Deus com certeza trabalhou o coração dele para que naqueles dias que ele estava com eles ali, mesmo sem saber ainda de quem se tratava, os seus irmãos ainda não sabia se era seu irmão que estava ali na frente dele, mas José, naquele momento, aproveitou a oportunidade para declarar que o Deus dele mudou o mal que foi tentado fazer para ele em bem. E todos foram abençoados, tanto José quanto a sua família, lá de Jacó e Israel, que a partir dali receberam uma porção de terra e ficaram no Egito durante muito tempo, muitos anos. Até que, no decorrer da história, a gente vê que o faraó, que não conheceu José, começa a escravizar o povo descendente de José. Mas que possamos aprender, irmãos, que as dores da caminhada, do crescimento, as dores da vida, e às vezes até a distância, porque tudo isso causa dor. Às vezes não é a dor física, mas a dor emocional. Ela vai ser suprida no tempo certo, porque Deus quer tratar o seu coração. Deus quer tratar individualmente com você. Que essa mensagem possa te trazer esperança, para que você possa aprender que Deus ele te conhece, Ele sabe dos seus planos, dos seus projetos, mas Ele sabe qual o caminho melhor para que você possa chegar lá onde você sempre sonhou, mas pelos caminhos que Ele trilhou para você e com um lugar seguro lá na frente. Vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço por mais essa oportunidade de falar aos meus irmãos da Tua Palavra. Que o Senhor abençoe cada lar, cada família, cada um que infelizmente está passando por tempos de dificuldades. Que o Senhor venha trazer, ó Pai, lições e paciência, para que assim como o Teu servo que vimos nessa noite, possamos esperar o tempo de Deus e lá na frente poder ver tudo que passamos, tudo que aconteceu conosco, que vai valer a pena. Vai valer a pena esperar, vai valer a pena às vezes sentir essa dor da distância, das frustrações, dos erros, das decepções. Nos dá assim um restante de noite em paz e abençoa o nosso culto nesse fim de semana. Em nome de Jesus, amém. Uma ótima quarta-feira a todos, irmãos, se cuidem, um abraço e continue orando. Ore pelos irmãos que vão se batizar no próximo domingo. A gente não vai ser aberto a todos, mas a gente vai gravar para disponibilizar aqui no canal para que você possa ver esse momento especial da nossa igreja. Ótima quarta-feira, fiquem com Deus e até sábado, nossa escola de vida, 5 da tarde.